Garota, qual o seu problema? Mano, o que você tá fazendo aqui? Ninguém gosta de você. Você nunca pensou em se matar? Não perca o seu tempo, vamos. Amiga, o que aconteceu? Tá tudo bem? O que aconteceu? Vai ficar tudo bem, não se preocupa. Alunos, façam uma redação de como é a sua vida. Amiga, não faz isso. Eu preferia assumir. Eu poderia ter escolhido outro caminho. Você provavelmente conhece essa história, já ouviu alguém relacionado a isso, porque suicídio é algo muito mais comum do que a gente pensa. Por exemplo, esse momento pode ser que alguém esteja se suicidando e a gente não faz a menor ideia. Nas idades entre 10 e 14 anos, aumentou em 40% os casos de O suicídio. índice maior de suicídios ocorre entre 15 a 29 anos. Os casos mais comuns de suicidas são: queria sumir, Queria dormir para sempre. Eu não aguento mais essa vida. Queria fugir e desaparecer. Fique esperto, porque a bipolaridade também é um sintoma. Amiga, eu tô com fome, eu vou lá comprar um lanche, tá? Tudo bem. Mas essa merda tá gelada! Eu tô com fome, não! Vieram a ocorrer vários suicídios entre os jovens em vários colégios. Alguns exemplos deles são os Bandeirantes, Augustinianos e o Colégio Caetano Álvares. Temos que tratar do tema suicídio, pois conversando evitamos várias mortes. Suicídio é o ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, usando o meio que ele acredita ser letal. Setembro Amarelo, a conscientização sobre prevenção ao suicídio. Notificar é cuidar. As tentativas de suicídio devem ser notificadas em 24 horas no SINAM e atendidas na rede de atenção psicossocial. Lesões autoprovocadas e notificadas no município de São Paulo em 2017, a maioria foram entre mulheres. E os óbitos por suicídio no município de São Paulo em 2016, a maioria foi dada por homens. O suicídio pode ser prevenido, sabendo reconhecer sinais de alertas em si mesmo ou em alguém próximo. Não julgue, não banalize, não opine e não dê sermão. Apenas incentive a pessoa a procurar ajuda ou uma unidade de saúde. Se o risco de suicídio for grande, não deve deixar de ser a pessoa sozinha. Estima-se que 1 milhão de pessoas morrem desta forma anualmente, uma a cada 40 segundos, o que equivale a 1,4 dos óbitos totais, e a cada 3 segundos alguém tenta suicídio. Cerca de 78% ocorrem em países de renda média e baixa. Segundo a OMS, apenas 28 países possuem estratégia nacional de combate à morte voluntária. O continente que apresenta os índices mais altos é a Europa, com 14,1%, seguido pelo Sudeste Asiático, com 12,9%. O suicídio no Brasil aumentou entre 2000 e 2016 numa taxa
de 73% das mortes. As maiores taxas de crescimento de suicídio entre jovens e idosos, segundo o Ministério da Saúde. O suicídio acomete 800 mil pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, e seria a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, que só perde para a violência. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2015, no Brasil, o suicídio foi a quarta maior causa de morte, só perdendo, por exemplo, para acidente de trânsito e a violência. Ao longo da vida de uma população de cada 100 habitantes, 17 pensaram em se suicidar, 5 já tiveram um plano de suicídio, 3 tiveram tentativa de suicídio e apenas 1 foi atendido em pronto-socorro. A tentativa de suicídio e os transtornos mentais são os principais aspectos para se descobrir o suicídio antes. Um indivíduo com a história de tentativa de suicídio tem 40 vezes mais chance de suicidar do que a população geral. Uma pesquisa foi feita com 9 países, relata que 18% da população já teve pensamentos suicidas e 5% já tentou o suicídio. A tentativa de suicídio demanda atenção médica. Portanto, eles consomem grandes recursos da saúde pública, e isso faz com que seja considerado atualmente um problema da saúde saúde pública. Caso você suspeitar de alguém que tenha transtornos suicidas, tente ficar próximo dele e perguntar como ele tá. E existem clínicas que ajudam essas pessoas, clínicas de psicólogos, tipo, alguns órgãos como as CAPs, postos de saúde. Os postos de saúde também ajudam, clínicas escolares, que algumas escolas, as públicas, costumam ter, algumas, e CVV e ONGs. Várias ONGs fazem essas ajudas. Uma análise de 15.629 casos de suicídio mostra que 35% são transtornos de humor, 22% relacionados ao uso de substâncias e de relacionamentos, 10% de esquizofrenia e 11% são de transtorno de personalidade e 3% são sem diagnósticos. Alguns fatores de risco do suicídio são desesperança, desamparo, desespero e impulsividade. Há também alguns fatores protetores em relação ao suicídio. Por exemplo, bom suporte familiar, capacidade de resolução dos problemas, ter crianças em casa, laços sociais, família e amigos, senso de responsabilidade com a família, religiosidade, estar empregado, acesso a serviços e cuidados de saúde, razão para viver, relação terapêutica positiva e capacidade de adaptação positiva. Muitas vezes, cabe ao profissional questionar, estar presente e disponível, mas também estar preparado para a enxurrada de ansiedades e angústias que povoam essas jovens mentes, que muitas vezes demandam, mais do que tudo, mais do que remédios e internações, uma escuta atenta e sem preconceitos. Demandam que a palavra seja transformada em ação, que o fantasma que os ronda e se torne impalpável para enfim suspirarem aliviados e se sentirem protegidos.